Rota 66. Então você que está talvez decepcionado com o cristianismo, está em tempo de desistir. Você não é obrigado a ser cristão. Você pode ver, não, olha, vai ser mais vantagem, eu vivi a minha vida do meu jeito. A Bíblia diz, se você quiser se afastar, você pode fazer isso, claro. Seguindo pelo Rota 66, você não fica decepcionado e nem com vontade de desistir. Aqui é Beltrão convidando você a viver mais essa aventura na série Cartas da Prisão, que apresenta hoje a Epístola de Paulo aos Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria, começa apresentando uma situação de sufoco. O professor Luiz Saião comenta o primeiro capítulo com o tema Quanto mais bate, melhor fica. O que podemos aprender com um homem que sofreu todo tipo de maldade fazendo bem? Como ser feliz apesar da situação? Prezado ouvinte, com um título desse, você certamente fica preocupado. Que história é essa? Quanto mais bate, melhor fica. Na verdade, é uma referência, não aquilo que talvez muita gente possa imaginar, mas a perseguição contra o cristianismo do tempo do Novo Testamento. Quanto maior era a perseguição, mais a igreja crescia. Quanto mais problemas, maiores eram as bênçãos. A verdade é quanto mais bate, melhor fica a situação da igreja de Cristo. Paulo e Timóteo escrevem aqui, Timóteo acompanha, Paulo é o autor da carta, aqueles santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você deve se lembrar que Filipos é a primeira cidade evangelizada na Europa. Nós vemos o relato a respeito disso em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária de Paulo, quando o evangelho é anunciado naquela cidade importante, que inclusive era uma cidade que era uma colônia romana, tinha prerrogativas diferenciadas, e Paulo então agora escreve esta carta, e nós sabemos que Paulo está na prisão. O verso 13 vai dizer claramente: estou na prisão por causa de Cristo. Paulo escreve então esta carta, e mesmo que seja possível, talvez, que Paulo esteja escrevendo quando está em Cesareia, lá por volta do ano 57, ou até mesmo em Éfeso, a melhor possibilidade é encaixar Filipenses com as outras cartas da prisão que Paulo escreve em Roma, por volta do ano 61 e 62 da nossa era. E assim, então, Paulo vai falar sobre este tema tão importante e surpreendente, sobre o que acontecia com ele, com a igreja daquela época. A verdade é que, quanto ao cristianismo primitivo, a gente percebe que quanto mais se batia, melhor ficava. E então ele escreve o seguinte logo no início da carta. Ele agradece a Deus ao se lembrar dos filipenses e ora por eles, por causa da cooperação que eles tinham dado ao Evangelho desde o primeiro dia até o momento da redação desta carta. E Paulo está convencido de que aquele que começou a boa obra entre os filipenses vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ele então prossegue no verso 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, observe bem a clara referência à prisão de Paulo, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. E Paulo, é impressionante, a gente percebe como é que está a situação psicológica de Paulo. Você parece que está pensando que você tem problemas psicológicos, tem problemas relacionais, afetivos. Pois é, Paulo na prisão, Paulo sofrendo em correntes, em cadeias, ele é profundamente altruísta, preocupado com a obra do Evangelho, e diz ainda: Deus é minha testemunha que tenho saudades de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Veja que coisa
extraordinária. O sofrimento de Paulo não o desanima nem lhe prejudica. A verdade é que o verdadeiro evangelho é assim: quanto mais bate, meu prezado ouvinte, melhor fica. Nada pode destruir o evangelho de Cristo e nem enfrentar a profunda e poderosa graça divina. E então, ele fala da sua oração pelos filipenses. Ele quer que o amor deles aumente cada vez mais e também o seu conhecimento, para que eles sejam puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, como vemos no verso 10, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Enfatizando a verdade de que a perseguição em nada adiantava para diminuir a força do Evangelho, Paulo vai confirmar mais uma vez que quanto mais se bate, melhor fica a situação da proclamação do Evangelho de Cristo. Diz o verso 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio, uma possível referência aí ao pretório, que é a residência do governador romano, e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, os irmãos estavam agora proclamando mais a palavra, vejam só, motivados pela perseguição ao Evangelho. A grande verdade é que ainda hoje, em diversos lugares do mundo, o Evangelho de Cristo é duramente reprimido, perseguido, e milhares de cristãos sofrem inclusive com a morte nos dias de hoje, que, de acordo com o que vemos nas notícias, é uma época de direitos humanos, de liberdade, de democracia, mas para esses cristãos, meus queridos, parece que ninguém dá nenhuma atenção. Em muitos lugares são minorias reprimidas, sem direitos e de maneira absolutamente reprovável, como acontecia aqui. Mas veja só, quanto mais bate, melhor fica. A igreja continua crescendo e triunfando em todo o planeta. E alguém pode imaginar, podemos imaginar que a perseguição, tudo bem, mas e os problemas que acontecem dentro da igreja? Isso aí desanima qualquer um. Tudo bem, se é uma pessoa de fora que não conhece a Cristo, aí é uma coisa, mas quando a gente percebe gente dentro da igreja mentindo, com falsidade, com tantas coisas erradas, aí não dá, aí a gente desanima e tem direito de reclamar. Ah, é? Você já leu Filipenses capítulo 1, pois é. Então se prepare, porque aí vai a palavra de Paulo. O verso 15 nos diz, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Meu prezado ouvinte, não é surpreendente? Não importa a perseguição, não importa a motivação equivocada de pessoas dentro da própria igreja, inclusive pregando a palavra divina. Paulo não se desanima, ele conhece o Cristo verdadeiro, a sua esperança está firme. A verdade é que o Evangelho verdadeiro sempre é assim. Quanto mais bate, melhor fica. E talvez a gente possa pensar que, numa circunstância mais difícil, as coisas vão ser diferentes. Paulo está falando em perseguição, em prisão, está falando de pessoas que pregam a Cristo sem sinceridade, mas quando a coisa apertar e ficar difícil, aí sim a gente vai ver que talvez a firmeza do apóstolo não seja tão definida assim. Vamos observar o que diz o texto? Vamos lá.
Ele está esperançoso, aguardando a sua libertação graças às orações dos filipenses, e ele então diz que, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo está sendo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Meu prezado ouvinte, que coisa surpreendente. Todo mundo sabe que para pressionar uma pessoa, muita gente nesse mundo cruel usa tortura, muito sofrimento e até mesmo ameaça de morte. Paulo pode até morrer, mas veja só, nem a morte pode assustá-lo. Se ele morrer, ele vai dizer, é lucro, vou estar sempre com Deus. Então não importa se é perseguição, não importa se há problemas internos na igreja, não importa se ele corre o risco de perder a sua própria vida, o Evangelho de Cristo, quanto mais se bate nele, nos seus correligionários, nos cristãos de todo mundo, melhor fica este evangelho que não para de se desenvolver, pois traz a salvação de Cristo para todo aquele que crê. E assim ele vai encerrar esse capítulo 2, solicitando aos filipenses que exerçam de maneira digna a sua cidadania. Eles devem agir de modo digno do Evangelho de Cristo, pois são cidadãos dos céus. Eles devem manter aí esta firmeza num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem se deixar intimidar por todo tipo de oposição, como vemos no verso 28. Ele, enfrentando os seus problemas, ele vai dizer, olha, para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento. Ou seja, sofrimento para o verdadeiro cristão nem chega a ser tormento, porque ele sabe da grande verdade, como Deus é todo-poderoso, está no controle da situação, tem os seus planos e propósitos que não podem falhar. Esse Deus que permite, muitas vezes, que a igreja sofra, sabe muito bem o que será o resultado desta luta, desta oposição, desse sofrimento. Meu prezado ouvinte, ninguém jamais poderá destruir o cristianismo verdadeiro, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja de Deus, porque a grande verdade é que quanto mais se bate, melhor a igreja fica. Nossa aventura segue agora no livro de Filipenses, capítulo 1. Professor Luiz Saião, agora nós vamos nos debater aqui com as perguntas. Será que os cristãos são masoquistas? Parece que Paulo gosta de sofrer, né? Olha a ênfase que ele dá no assunto, hein? Pois é, pastor Alberto, de fato, a gente lê Filipenses capítulo 1 e talvez tenha vontade de ler o 2, o 3, de ir para frente, né? Porque que história é essa de falar de maneira tão positiva sobre a perseguição, sobre o sofrimento? Mas veja bem, não é bem isso. A gente não pode confundir as coisas. O que acontece é que o foco do cristianismo não é buscar sofrimento.
Ninguém que é um bom cristão é um sujeito que fica enfiando agulha no joelho, né, mordendo aí o dedo e tentando pisar no espinho, pisar na brasa quente para ver se ele fica mais perto de Deus. A Bíblia não ensina, né, esse processo de mutilação, de autoflagelação como sinônimo de espiritualidade, não. A ideia é a seguinte: eu vou viver a minha vida cristã, eu vou anunciar o Evangelho. Só que ao fazer isso, eu vou enfrentar oposição. E neste anúncio do Evangelho, que pretende uma glória maior, esse sofrimento é visto como uma coisa positiva. A gente, para entender isso, é mais ou menos entender uma mãe. A mãe, né, ou até mesmo às vezes o próprio pai, né, tem que levantar de madrugada para ver o filho que está chorando, né, vai pegar o filho que está doente, sofre tanta coisa, mas ela tem o quê? Uma causa maior. Ela tem, né, um amor que enxerga um filho que vai ser um adulto saudável. Da mesma maneira, o cristão não sofre pelo sofrimento. Não é correto dizer que o cristianismo é masoquista. É correto dizer que o cristianismo sabe lidar com o sofrimento mais intenso. Mas olha, pastor Alberto, infelizmente, na história do cristianismo, alguns grupos não entenderam direito essa explicação que a gente está dando aqui e acabaram valorizando o sofrimento pelo sofrimento. Mas isso não é o ensinamento do apóstolo Paulo e de Cristo Jesus. Agora, professor, explica um pouco melhor sobre a situação de Filipos. O verso 13 aqui fala da guarda pretoriana. Que guarda é essa? Aonde nós estamos? Que momento da história estamos vivendo? Mas pastor Alberto, é bom o pessoal prestar atenção, que vai achar que a guarda pretoriana fica em Pretória, na África do Sul, alguma coisa assim, mas não é o caso, né? A NVI até traduz aqui a guarda do palácio, né? Esse palácio, que é o pretório, é a residência oficial do governador romano. Muitos estudiosos até acharam que talvez a carta, né, aos filipenses tivesse sido escrita a partir de Cesareia, porque Cesareia era a capital administrativa romana na Palestina, né? Então pensaram que fosse, mas as evidências apontam mais para a realidade da residência do governador romano na própria cidade de Roma, né? Pode ser Cesareia ou Roma, o contexto geral da carta aponta para Roma. E então Paulo está mandando essa carta, né, e diz que a sua prisão, por causa de Cristo, se tornou conhecida a todo mundo que trabalha ali no contexto do governo romano, que é uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Agora, Filipos era uma cidade que ficava na Macedônia. Era a cidade, né, que era derivada do nome de Felipe, né, pai de Alexandre. E a cidade se tornou uma colônia romana, que era uma cidade de condição administrativa, legal, superior. Ela era uma espécie de, vamos assim dizer, de capital, né, de um lugar importante. E então, entendendo esse contexto todo, né, Paulo escrevendo de Roma para Filipos, a gente tem condição de compreender mais adequadamente esta importante carta do apóstolo Paulo. Agora, na sequência, Paulo fala de vários pregadores que estão anunciando Cristo. Será que devemos ser tolerantes com quem anuncia o evangelho errado assim? Pois é, depende como é que a gente entende essa frase errado assim, né? O que é anunciar o evangelho errado, né? Algumas pessoas podem anunciar o evangelho por motivação errada, que é o que está acontecendo aqui, né? Nem todo mundo está fazendo por sinceridade e por amor às pessoas. Mas o importante é que o remédio grande, especial de Deus para a humanidade é o Evangelho. Então, se a pessoa anuncia de boa ou de má vontade, ele está anunciando aquilo que faz bem para as pessoas. Por isso que Paulo é bastante tolerante. Olha, se o pessoal está falando por ambição, por egoísmo, por rivalidade, por inveja, eu não esquento tanto a cabeça. Isso nos ajuda também a gente ter uma postura mais tolerante, né, mais tranquila, porque é muita confusão no meio religioso, é tanta gente falando mal do outro, criticando, arrumando problema aqui, questionando lá, né, é uma briga, como eu gosto de dizer brincando, a gente tem que saber, né, tirar a bola sem fazer falta, sem arrumar confusão desnecessária. Paulo não arrumava
briga de graça. Mas, quando a coisa compromete o conteúdo do Evangelho, quando alguém começa a mudar a ideia de que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus, aí Paulo pegava pesado, ele chegava junto porque o prejuízo para o Evangelho era muito grande. Então, se uma pessoa está anunciando um Evangelho deturpado que prejudicará o destino final das pessoas, a gente precisa confrontar diretamente. Mas se uma pessoa está agindo talvez equivocadamente na sua metodologia de abordagem, a nossa tolerância deve ser semelhante à de Paulo. Beleza, professor, até entendo, mas como alguém pode dizer que o morrer é lucro? Diz aqui o verso 21, será que o apóstolo Paulo trabalhava com agência funerária, alguma coisa assim, para ter lucro? Pastor Alberto, certamente os nossos ouvintes estão morrendo de rir aí, você vai matar muita gente do coração, né, com essa sugestão. Claro. E não vou ter lucro. Pois é, sem lucro nenhum, nada disso. Paulo, de modo algum, está mexendo com essa sugestão de lucro no sentido de objetivo financeiro, né, alcançado. Paulo está dizendo que o morrer é lucro, dizendo exatamente o seguinte, olha, tudo que alguém pode fazer de mais perverso com uma outra pessoa é tirar-lhe a vida. Mas para o cristão que tem a segurança plena da vida depois da morte, nem a morte pode ser considerado um problema. Então, até o pior prejuízo ainda é vantagem para o verdadeiro cristão. Por isso, podemos dizer com bastante segurança que o morrer é lucro. Esta é uma grande verdade. Qual a intenção, então, do apóstolo Paulo aqui no verso 23 em dizer que estar com Cristo é bem melhor, incomparavelmente melhor? Aí ele está fazendo referência a morrer, né? E aqui uma coisa interessante que a gente deve dar atenção, é que quando alguém morre, não é muito razoável imaginar que essa pessoa fica dormindo, né, sonhando no caixão. Quando Paulo diz que ele vai estar com Cristo, a impressão clara é que depois da morte ele vai estar na presença de Deus imediatamente. Talvez ainda não no céu definitivo, como nós vemos lá no Apocalipse, mas não podemos imaginar que a pessoa está fora do tempo, a pessoa está fora de alguma dimensão assim compreensível para nós e que a pessoa está num sono sem fim. Ele está com Cristo assim que ele deixa essa vida. Esse programa aqui, esse estudo está batendo mesmo. Agora, como entender, como última pergunta, o verso 29? Ser cristão implica sempre em sofrimento, padecer por Cristo? Pois é, pastor Alberto, a grande verdade é que é sim, né? Nós devemos sofrer por Cristo. Então você que está talvez decepcionado com o cristianismo, está em tempo de desistir. Você não é obrigado a ser cristão. Você pode ver, não, olha, vai ser mais vantagem, eu vivi a minha vida do meu jeito. A Bíblia diz, se você quiser se afastar, você pode fazer isso. Claro que o seu prejuízo será muito grande. Mas é necessário não mudar o Evangelho. Todo cristianismo verdadeiro exige renúncia e certamente que será acompanhada por sofrimento. Esse sofrimento não é uma coisa que a pessoa busca, mas vai haver um confronto com diversas coisas que existem nesse mundo e que prejudicam a vida das pessoas e que o cristianismo, que o Evangelho necessariamente confronta e bate de frente. Eu diria, quanto mais se estuda, melhor se fica. Vamos então agora à última parte deste estudo. Hoje no Rota 66 você estudou conosco Filipenses capítulo 1. Prezado ouvinte, talvez você tenha ficado preocupado porque o nosso tema foi quanto mais bate, melhor fica. Isso mesmo, cristianismo do apóstolo Paulo, o cristianismo entre aqueles filipenses era marcado por sofrimento e toda a perseguição que acompanhava o Evangelho de Cristo. A grande verdade é que esta é uma marca que sempre esteve presente no cristianismo autêntico. Apesar disso, nós devemos saber que isso não pode abalar nossa confiança em Deus. O verdadeiro cristão deve ser alegre e confiante, independentemente da situação, pois nada pode abalar de fato nossa fé, nem a morte, nem a perseguição.
O programa Rota 66 de hoje acabou, ouvinte. Ainda temos muito que estudar nesta Carta da Alegria. E não esqueça, sintonize essa emissora e horário, estaremos aqui esperando por você. O Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo programa. Aquele abraço. Rota 66. Tem gente que acha que Cristo é um revolucionário, ele era um líder político da região da Palestina, ele era um agitador social, né? Apenas um mero indivíduo a mais na história. Em busca da verdade, trazendo os fatos que marcaram o mundo, Rota 66, a trilha que leva você a conhecer os fatos da vida. A série Cartas da Prisão segue hoje examinando a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que traz uma declaração teológica importante que intriga todo mundo. O professor Luiz Saião aborda o tema: para baixo sempre Deus ajuda. Para nos salvar da morte eterna, Deus se fez homem e veio nos resgatar de um mundo cheio de desejos e crueldades. Quem era esse Jesus? Era o que dizia ser? Vamos entender? Prezado ouvinte, talvez você já ouviu dizer que para cima sempre Deus ajuda e que para baixo a coisa toda muda, mas não é bem assim. Nós vamos observar que nem sempre aquilo que parece ser vitória, que parece ser para cima, que parece ser poderoso, é de fato aquele que tem a vitória, que é o vencedor. Então Paulo vai mostrar esta realidade dando grande valor à humildade como virtude importantíssima no cristianismo do Novo Testamento. Ele então nos diz o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meus prezados ouvintes, vejam só que Paulo vai falar que a Igreja de Cristo deve ser marcada por uma atitude nada egocêntrica, nada voltada para os interesses pessoais e particulares, mas deve ser motivada principalmente pela humildade. E o paradigma dessa atitude de descer, dessa atitude de caminhar numa direção contrária ao que a maioria das pessoas sugerem, aparece com clareza a partir do verso 5. O paradigma, o padrão é Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja só, prezado ouvinte, que maravilha. A fé de Cristo Jesus é bem diferente de tudo aquilo que ouvimos. Ao contrário de se imaginar que o homem deve se impor pela guerra, pela força, pelo poder, a atitude de Cristo Jesus foi marcada por profunda humildade. Foi um descer
e descer bem para baixo, para a posição mais humilde e humilhante possível. A verdade é que no cristianismo, para baixo, sempre Deus ajuda. Cristo Jesus deixou a sua posição elevada e gloriosa para estar conosco. Embora ele tenha deixado a sua posição nos céus, ele manteve-se plenamente como Deus. Ele, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele deixou a sua posição lá em cima, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo, sendo ao mesmo tempo divino e humano, mas adquirindo aqui um posicionamento muito humilhante. Foi encontrado em forma humana o grande mistério, o milagre da encarnação. E Cristo Jesus, então, por esta sua atitude, é coroado da recompensa da parte do Pai, que depois o eleva à mais alta posição. Prezado ouvinte, no cristianismo, o caminho para a subida, surpreendentemente, começa descendo, indo para as direções mais baixas, conforme a atitude humilde de Cristo Jesus. Assim, Paulo continua enfatizando esta realidade e vai falar um pouco mais para a comunidade dos cristãos de Filipos. Meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo me orgulharei de não ter corrido nem ter me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo vai enfatizar com bastante determinação a necessidade de manter a firmeza cristã em face do sofrimento, em face de uma sociedade corrompida e depravada. É interessante que isso muitas vezes é humilhante, é difícil. Muitos cristãos têm aí a sua autoestima atingida, são prejudicados na sua vida, no seu cotidiano, mas, meus prezados ouvintes, nós não podemos nos desanimar, pelo contrário, devemos estar alegres e regozijar-se em Cristo, porque a verdade é que para baixo Deus sempre ajuda. O caminho da glória começa descendo. E exemplos de pessoas que estavam nessa condição e que vão ser recomendados à igreja dos Filipenses, exemplos de pessoas que estão nesta mesma sintonia com humildade, são apresentados a partir do verso 19, que são as figuras de Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve poderei ir. Paulo recomenda a Timóteo aos filipenses como o seu porta-voz. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato,
Ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Meus prezados, veja que palavra extraordinária da parte de Paulo. Paulo não só enfatiza a disponibilidade, o valor que Timóteo tem na primeira parte desse trecho final do capítulo 2. Timóteo que é aprovado e que serviu no Evangelho, alguém que está disposto a sofrer, alguém que sabe o que é passar por humilhação e o que significa de fato estar indo para baixo contando com a ajuda divina. E depois recomenda também, o apóstolo fala de Epafrodito, companheiro dele. Ele tem a saudade dos filipenses e ele passou por momentos difíceis. Ora, quanta gente imagina que um verdadeiro servo de Deus fiel não vai passar por problemas e dificuldades. Epafrodito ficou doente, quase morreu. E Deus teve misericórdia dele. Paulo fala das suas lutas e dificuldades e dos momentos difíceis e até complicados que ele havia enfrentado. Pois é, a grande verdade é que em Filipenses 2 nós vamos ver um padrão fundamental no cristianismo, padrão que deixou muito assustado e escandalizado o famoso filósofo Friedrich Nietzsche, e acabou questionando e rejeitando o cristianismo exatamente por essa valorização da humildade e da capacidade de enfrentar a humilhação. Meus prezados ouvintes, a grande verdade é que, ao contrário do que nós imaginamos, que a vida, que a felicidade, que o bem-estar é conquistado pelo conflito, conquistado pelo poder, pela força, pela capacidade humana, por puxar o tapete dos outros, por ter uma ambição egoísta sem limites, motivada pela ganância, pela maldade. A grande verdade é que nas virtudes cristãs destacadas na Bíblia, merece atenção especial a humildade. Em vez de imaginar que estaremos lá no alto, acima de todo, subindo apenas para as alturas, vamos descobrir que através do próprio exemplo de Jesus, a grande verdade nesta realidade em que vivemos é que para baixo sempre Deus ajuda. Vamos em frente agora com as perguntas no capítulo 2 de Filipenses. Professor Luiz Saião está dando a sua aula e olha, eu acho que aqui encontramos uma grande quantidade de teologia. Professor Luiz Saião, o que humildade tem a ver com ambição, partidarismo, nesse texto que acabamos de ouvir? Pastor Alberto, tem muita coisa a ver. Nós podemos observar que os problemas que acontecem na igreja, na sociedade, entre as pessoas, está relacionado com esta falta de humildade. Então, quando o texto diz que não devemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, né, ou como algumas outras versões nesse texto usam a palavra partidarismo, né, nós devemos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não é mera retórica, é um reconhecimento de que as pessoas têm qualidades. Não existe ninguém, né, superior a ninguém completamente. As pessoas têm qualidades melhores do que nós em muitas coisas. E não é possível conviver adequadamente com as pessoas com este egocentrismo, com essa postura autocentrada. Então, por isso, se nós tivermos essa atitude humilde, essa capacidade de enxergar além desse nosso narcisismo, nós teremos esperança. Por isso o texto
valoriza, né, e enfatiza tanto a importância desta humildade, que tem tudo a ver com essas questões. O verso 5 aqui do capítulo 2 ensina que devemos ter a mesma atitude de Cristo, ou seria sentimento de Cristo. Qual a palavra mais adequada aqui, professor? Enfatizando a importância desta humildade de Cristo, o texto vai usar, né, uma palavra grega lá que tem a ver com o fronel, né, com um verbo que tem o sentido de inclinação, direcionamento, tem a ver com o direcionamento da inclinação da mente, né? A palavra sentimento acaba sendo, diminuindo o impacto, a força desta palavra grega, e, portanto, é melhor a palavra atitude, porque ela é mais ampla. Envolve a disposição da vontade, da mente, é uma postura, né, mais adequada. Então, nessa postura de imitar a Cristo Jesus, aqui a palavra atitude, conforme a própria NVI traduziu, é bem melhor do que ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Então, este enfoque é bem mais razoável aqui no verso 5. Agora o texto ele segue num conteúdo teológico profundo. Como entender Cristo pode ter continuado como Deus e ao mesmo tempo ele diz que se esvaziou a si mesmo? Como é que fica essa situação? Pois é, pastor Alberto, este texto a gente sabe que é um hino cantado na igreja primitiva, né, que vai aí desde o verso 5 até o verso 11. E esta é uma das declarações teológicas mais importantes das cartas de Paulo, que fala sobre o que alguns chamam de kenosis, né, o esvaziamento de Cristo quando ele assume a sua forma humana. E aqui, historicamente, né, não é coisa do passado, ainda hoje tem gente que se atrapalha na compreensão de quem é a pessoa de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia vai enfatizar que Cristo é divino e é humano. E muita gente, sem entender como é que essa dinâmica se estabelece, às vezes quer transformar Jesus só numa coisa ou em outra. É um mistério da fé, um paradoxo para a mente humana, não compreensível, mas o fato é que Jesus esvaziou-se a si mesmo no sentido em que ele deixou a sua glória junto ao Pai, assumiu a forma humana e veio aqui viver entre nós e morrer para a nossa salvação. Apesar dele se autolimitar, afinal de contas Jesus, né, aqui assume a forma humana, então ele não está, né, aí com toda a sua glória que tinha antes dessa encarnação. Jesus permanece divino, né? Não deixou de ser Deus, apesar de ter esvaziado-se a si mesmo. É importante destacar o que o texto diz no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele manteve a sua divindade enquanto esteve entre nós também. Jesus tornou-se humano ou era apenas parecido com o ser humano? A gente ouve muito sobre isso, né? Foi muito bom você ter tocado aí nessa questão, porque alguns, né, não entendem Cristo querendo deixá-lo divino demais, né? E outros perdem a referência não entendendo quem é Cristo e querem deixá-lo humano demais. Tem gente que acha que Cristo é um revolucionário, ele era um líder político da região da Palestina, ele era um agitador social, né? Apenas um mero indivíduo a mais na história. Outros, Cristo era etéreo, era uma névoa, né? Era uma espécie de ser metafísico distante do mundo. Isso não é a realidade. Jesus, né, o texto é muito claro em dizer que ele foi encontrado em forma humana e foi obediente até a morte de cruz. Então Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não é verdade, por exemplo, algumas pessoas pensam, não, Jesus, ele era uma pessoa normal, aí o Espírito de Cristo passou a agir sobre ele. Não, Jesus não ressuscitou, né?
né? Foi o seu espírito que apareceu depois. Não, a Bíblia não nos permite perder a referência indo por esses caminhos. É muito importante enfatizar que Jesus era humano, porque a sua morte e o seu sacrifício eram reais. Se Jesus foi apenas um ser fantasmagórico, né, uma espécie de referência metafísica, então a sua morte, né, o seu sofrimento, tudo aquilo é apenas um teatro, né, um ser puramente divino e espiritual não teria sofrido de verdade, mas Jesus claramente foi encontrado em forma humana, então ele era totalmente humano, sentindo fome, sede, cansaço, dor e sofrimento. Agora uma contradição em termos, querer crescer, ter poder, ter bens, isso é pecado ou é um oposto da humildade cristã, professor? Pastor Alberto, olha, essa questão aí, certamente a gente tem que parar e pensar direitinho, né? Porque, de fato, a gente, quando começa a ler o texto aqui, você fica pensando, puxa, então o negócio é ser sempre quietinho, sossegado, tranquilo, o cristão não pode, né, nem reclamar direito, porque, afinal de contas, ele tem que ser uma pessoa totalmente humilde, que tem apenas que se preocupar em servir a Deus, né? Não dá para uma pessoa ser cristão, né, e ter, de fato, uma atitude de um profissional, por exemplo, que cresce na vida. Mas não é bem isso que a Bíblia ensina. Veja, o problema é qual é o nosso objetivo na vida, o que a gente entende. Então, os bens, as riquezas, os dons que nós temos são coisas concedidas a Deus para nós por um determinado tempo na vida. A gente deve entender que somos mordomos, cuidamos destas coisas. Se alguém quer crescer, quer se desenvolver para ser uma bênção para os outros, para servir a Deus, é uma coisa. Agora, se alguém é autocentrado e ele imagina que ele vai ser glorioso, poderoso, o dono do mundo, o rei do pedaço, né, e ele se volta para si mesmo, aí sim essa pessoa vai perder a referência e, aliás, vai se decepcionar e se frustrar muito no futuro. Portanto, aqui não significa o texto que nós devemos ser pessoas que vivem sempre numa situação de desespero, de dor e de humilhação para poder ser verdadeiro cristão. O problema é como nós agimos diante das circunstâncias que nos honram ou nos são favoráveis. Agora, diga aqui o que está acontecendo aqui. Paulo tornou-se uma oferta. O que é isso aqui? Oferta de libação. Aí o verso 17. Como entender essa expressão? Pastor Alberto, de fato é meio esquisito, né? Até a palavra libação, o que quer dizer esse negócio, né? Muita gente nunca nem ouviu falar desse assunto. O que quer dizer isso, né? A palavra libação, na verdade, é uma referência a uma oferta de bebida, né, que havia no Velho Testamento. E esta oferta de bebida, ela é uma referência, nesse caso, a Paulo e o sofrimento que ele tem enfrentado aí na sua luta como cristão. Então, ele é oferecido no sentido em que ele está sendo trabalhado por Deus, e Deus o leva, né, a uma situação de luta e de dificuldade, e ele serve a Deus por meio da sua luta e do seu sofrimento. Então é uma referência a esse tipo de linguagem figurada que é associada a uma oferta do Antigo Testamento. Obrigado, Sayão, pelas respostas, e você que está nos acompanhando, vem agora a conclusão desse estudo. No Rota 66 de hoje, você acompanhou Filipenses capítulo 2. O nosso tema foi Para Baixo, Sempre Deus Ajuda. Paulo enfatiza muito a importância da humilhação de Cristo Jesus quando viveu entre nós e se tornou um exemplo para a nossa vida. Meus prezados ouvintes, veja a grande verdade. Num mundo de tanta disputa, desejo de poder e muita crueldade, está na hora de valorizar a importância da humildade. Ouvinte Transmundial, encerramos mais um programa Rota 66.
Fique ligado na continuação deste estudo sensacional e sintonize essa emissora e horário para mais uma aventura. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br. Fique com a gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo programa. Tchau! Rota 66. Se existir alguém que pode achar justiça em si mesmo, eu seria candidato, e eu vou dizer a verdade, nada disso de fato tem valor para nos aproximar de Deus. Ouvinte Transmundial, mais uma vez para você, Rota 66, a emoção de viajar pelas páginas sagradas das Escrituras. Esta é a série Cartas da Prisão e juntos vamos explorar a Epístola de Paulo aos Filipenses, destacando o capítulo 3. O tema da reflexão será Caminhando com direção sem distração. O professor Luiz Saião tem o desafio de apresentar um assunto delicado. Será que a religião pode atrapalhar a vida de alguém? O que é preciso fazer para conhecer a verdade? Convido você, ouvinte, agora a investir alguns minutos para pensar nesta questão. Vamos lá? Prezado ouvinte, talvez você já foi pego desavisado, indo na direção errada ou talvez até caminhando na direção certa, mas distraído. A vida é muito séria, a vida deve ser vivida com toda atenção, precisamos caminhar com direção sem distração. Muita gente se atrapalha, às vezes, porque está na direção errada, outros se perdem de maneira equivocada. A vida cristã, apresentada nos evangelhos e enfatizada aqui pelo apóstolo Paulo, fala claramente da necessidade de prosseguir adiante com um ponto de referência claro, com uma vida que vale a pena. Nós vamos dar uma olhada como é que Paulo trata com estas questões. Ele vai enfatizar a sua própria vida. Ele diz com bastante clareza que ele está prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, conforme encontramos ali no verso de número 12. Paulo sabe para onde está indo e ele não quer perder tempo com distrações. Pois é, e estas distrações às vezes são complicadas, e a igreja dos Filipenses, que precisava caminhar com direção sem distração, estava tendo problemas com perigosas distrações. Paulo, então, vai chamar a atenção dessa realidade e, então, mais uma vez, ele começa o capítulo 3 enfatizando a importância de alegrar-se no Senhor e vai, de novo, enfatizar coisas importantes a respeito disso. A primeira distração complicada e perigosa que aparece aqui, aparece no verso 2. O texto até assusta, parece aviso de uma casa que não quer visitantes. Diz lá o texto, cuidado com os cães. Olha, veja só, pode ficar tranquilo, porque aqui não tem nenhum pitbull, nenhum rottweiler. Os cães aqui são aqueles que ensinam doutrinas falsas. Paulo diz, cuidado com os cães, não se distraiam com estes que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. O primeiro problema sério de distração aqui é aqueles que fazem parte da falsa circuncisão, aqueles que ensinam doutrinas erradas, tentando levar a esses filipenses gentios para a prática judaizante. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Nosso prezado ouvinte sabe bem que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento traz uma lei
que em grande parte é marcada por vários aspectos cerimoniais. Esses aspectos cerimoniais foram abolidos em Cristo Jesus. Existia uma prática feita nos meninos e nos homens, chamada circuncisão, que não é mais valorizada no Novo Testamento. A circuncisão era um sinal de uma aliança entre Deus e Israel no Antigo Testamento. Então, a exigência dessa aliança, reforçada pela própria lei, nós vamos encontrar no Velho Testamento, e isto fazia parte da aliança antiga. Na nova aliança, não é necessário praticar a circuncisão para estar em aliança com Deus através de Cristo Jesus. Por isso que nós não temos confiança na carne, diz Paulo, nós adoramos pelo Espírito, e Paulo vai dizer, olha, se tem alguém que poderia se achar importante, achar que tem condições de fazer isso, sou eu. Paulo não se mostra distraído nem pelo legalismo da circuncisão, por esses falsos obreiros, e nem pelo orgulho da sua própria espiritualidade, como se ele fosse alguma coisa a mais do que alguém. Você não pode ser distraído nem pelo legalismo e não pode ser distraído pelo seu possível orgulho espiritual acima dos outros. Então Paulo vai dizer, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Quer dizer, se alguém tem currículo de espiritualidade, sou eu. Se alguém pode dizer que está aí, como se diz na linguagem popular, arrebentando a boca do balão em termos de orgulho espiritual, sou eu. E Paulo diz, na verdade, nada disso tem valor de fato. Portanto, ele vai mostrar que nós precisamos caminhar com direção sem distração legalista ou orgulhosa. Por isso, o centro de nossa preocupação, o foco do nosso evangelho, o que realmente tem valor é Cristo. Mas o que para mim era lucro, diz o verso 7, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Não sei se o prezado ouvinte escutou. Talvez você escutou e não entendeu. Então é importante reforçar de novo. Paulo diz que toda a sua trajetória intelectual, religiosa, de nome e de fama e de práticas rigorosas da lei são esterco quando comparado com a maravilha, a singularidade de Cristo. E Paulo queria ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Prezado ouvinte, a verdade de Deus é que nós somos justificados e salvos pela fé em Cristo Jesus, de graça, por meio do seu sacrifício em nosso favor. Nós não podemos nos distrair com qualquer outra coisa que tente ocupar a centralidade do Evangelho. Precisamos caminhar com direção sem distração. Paulo quer prosseguir, indo adiante. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabe que esta salvação que foi iniciada, que recebemos em Cristo, tem ainda uma caminhada pela frente, e o seu ponto último de referência é a ressurreição, e é para lá que ele está olhando, e lá está o seu alvo, o seu objetivo. E Paulo diz, olha, eu, na verdade, ainda não obtive tudo isso, não estou ainda aperfeiçoado, mas quero alcançá-lo, já que fui alcançado por Cristo Jesus. E ele repete, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, conforme lemos no verso 13, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando alguém recebe a grande salvação, a vida em Cristo, e entende de fato o que aconteceu e está indo na correta direção sem distração, essa pessoa precisa colocar uma pedra no seu passado. Não importa o que aconteceu com você antes. Em Cristo você é uma nova criatura. Você recebe um novo nascimento, uma nova vida. Todos os seus pecados estão perdoados. Todos os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus, quando você recebe esta nova vida. E o que passou, passou. Não dá para chorar mais pelo passado e nem tentar conseguir justiça própria lá, porque a nossa vida vem de Deus em Cristo, e Paulo está enfatizando esta realidade que marcou a sua vida. Ele prossegue para o prêmio do chamado celestial em Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade, Paulo prossegue dizendo, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai acabar esclarecendo vocês. Vamos viver de acordo com aquilo que nós já temos, que alcançamos. E assim, Paulo vai revelar que estas pessoas que estão causando distração, que são estes legalistas, esses ligados à falsa circuncisão, esses ligados a um orgulho espiritual provindo da sua justiça própria, eles estão equivocados, e aqui está a explicação mais clara a respeito desses que causam esta perigosa distração. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Muita gente fica aborrecida, chateada e às vezes assustada. Como é que pode pessoas em nome de Cristo fazer tantas coisas equivocadas? Meu prezado ouvinte, isso já era realidade na igreja primitiva. Gente com o nome de Cristo, na verdade, sendo inimigos do Evangelho ou da cruz de Cristo. O destino deles, porque a motivação deles não é verdadeira, não é legítima, eles evitam o negar-se a si mesmo, a justiça própria, eles não abrem mão dela, eles querem fugir da cruz, da essência do Evangelho. O destino deles é a perdição. Olha que palavra dura de Paulo. O seu Deus é o estômago, ou seja, eles vivem apenas para a satisfação própria, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Meu querido ouvinte, não vale a pena dar atenção a quem está nessa situação, perdido com sua própria distração. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Entendendo que a nossa caminhada final nos leva para o céu, que a vida eterna tem valor maior do que a vida que temos aqui agora, que o que importa realmente é o ponto final da nossa jornada, e que Paulo afirma que nós aguardamos com ansiedade a nossa ressurreição. Precisamos, prezados ouvintes, continuar caminhando com direção, sem qualquer tipo de distração. Chegamos agora com as perguntas. Você está acompanhando a meditação no capítulo 3 de Filipenses. Professor Luiz Saião, tenho algumas perguntas aqui. Eu queria saber, esses inimigos de Paulo, por que ele chama de inimigos de cães? É um xingamento, um desabafo, ou é a atitude desses inimigos que mordiam mesmo?
Pastor Alberto, alguém que leia isso vai pensar que esse pessoal estava aprontando alguma cachorrada com Paulo, né? Não sei se o leitor fica meio assustado ao ver isso. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Em primeiro lugar, é importante destacar, né, que chamar uma pessoa de cão ou de cachorro na nossa realidade não tem nada a ver com o que Paulo está fazendo aqui. Hoje, muitas vezes, alguém perde a paciência com alguém, né, e fala, fulano é um cachorro, tal. Onde já se viu uma coisa dessa, né? Aquele cachorro aprontou isso comigo, né? Então, esse sentido popular é um xingamento, mas aqui a ideia de cão tem a ver com a ideia de impureza, porque na lei, no Velho Testamento, nós tínhamos a separação entre os animais puros e impuros. E quanto mais o animal se envolvia aí comendo carniça, comendo outros animais, eram animais impuros, porque a impureza estava ligada à morte. E hoje a gente está acostumado com essa ideia de cachorro, criado dentro de casa, como um bicho de estimação, né, tal. E essa não era a realidade dos dias do Novo Testamento e da cultura hebraica. O cachorro era um bicho mal visto, geralmente eles andavam em bandos, né, e eram sujos, sarnentos, né, bem impuros e viviam comendo lá resto de bicho e até de gente morta. Então, a pior coisa que tem, assim, né, na figura bíblica é a figura do cachorro. Então, nesse sentido, quando Paulo chama eles de cães, ele está chamando esse pessoal de gente absolutamente impura. E uma razão por que ele faz isso é para provocar o pessoal, porque esse pessoal se julga superior aos outros. Eles se acham, né, melhores do que os que não são circuncidados. Então Paulo diz, esse pessoal, na verdade, eles são tão limpos, maravilhosos e superiores como um cachorro nesse sentido entendido na cultura hebraica. Essa é a razão por que Paulo pega pesado com essa turma aí em Filipenses. Agora, professor, você deu a deixa aí, a dica, falando sobre circuncisão. Por que tanta ênfase na circuncisão? Qual a razão de tanta briga neste momento? O problema, pastor Alberto, é que a circuncisão, ninguém deve pensar negativamente sobre circuncisão. Circuncisão não era um problema, né? Era uma prática que havia no Oriente Antigo, né? Encontrada inclusive em outras civilizações, que consistia em cortar o prepúcio, né, aí dos meninos e dos homens, aí de preferência quando o menino tinha 8 dias de vida. Essa regra normal, né? Se a pessoa entrasse para o povo de Israel depois, ele era circuncidado na idade em que ele se encontrasse. E a circuncisão, ela foi exigida por Deus no Velho Testamento e ela ficou como a marca, né, da aliança entre Deus e o seu povo. Esta realidade é muito nítida lá no Antigo Testamento, e quando nós chegamos no Novo Testamento isso muda. A circuncisão, portanto, ela tinha uma importância semelhante ao que o batismo acabou tendo para os cristãos. Ela era o sinal visível da aliança entre Deus e o seu povo. E o que acontece? As pessoas começaram a se converter agora com o Evangelho, e alguns destes de origem do judaísmo começaram a exigir que esses novos na fé, que eram gentios, também passassem pela circuncisão. A ideia é o seguinte: para ser cristão precisava ser parte do judaísmo antes. Então Paulo bate de frente porque ele está vendo isso como um impedimento, né, para o crescimento do reino de Deus. E mais do que isso, essas pessoas na verdade não estão entendendo a circuncisão como um mero sinal de aliança. Eles estão entendendo como uma marca de justiça própria. Eu sou melhor do que o outro porque eu pratiquei esse ritual religioso. E aí, quando Paulo percebe que isso significa que eles não estão entendendo a justificação pela fé em Cristo, ele então vai insistir, né, de maneira direta que esse procedimento é equivocado e ele não aceita a postura dos judaizantes. Eu quero destacar o capítulo 3 de Filipenses, o verso 5. Olha só o currículo do apóstolo Paulo: da tribo de Benjamim, linhagem de Israel, hebreu dos hebreus, professor Luiz Saião. Ele era de fato assim tão irrepreensível, tão qualificado assim?
Paulo vai, de certa forma, ironizar, né, aqueles que estão aí se tornando inimigos dele nesta posição. Porque o raciocínio deles é o seguinte, ó, nós não somos iguais a esses gentios que estão entrando no cristianismo, eles, se quiserem chegar no nosso nível, têm que fazer circuncisão, têm que fazer isso. E Paulo diz, ó, quer saber de uma coisa? Vocês têm que entender, o que importa é Deus, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua salvação em Cristo. Não todo esse tipo de orgulho espiritual que vocês têm. Isso acontece não só dentro do judaísmo, em todas as tradições religiosas, quando as pessoas começam a achar que elas são superiores às outras, valorizar o ritualismo, valorizar, né, o formalismo, e então elas se esquecem do fundamental. E Paulo então diz, ó, se alguém poderia dizer que tem razão para confiar em si mesmo, sou eu. Porque tudo que vocês consideram mais importante eu tenho. Eu fui circuncidado de criança, eu sou do povo de Israel, eu sou tão do povo de Israel que eu sou da tribo de Benjamim, do lado de Judá. Eu tenho registro da família que eu consigo até levantar a minha linhagem de tribo específica. Eu sou verdadeiro hebreu. Em relação à observância da lei de todos os judeus, o mais restrito é o fariseu. Pois é, eu sou fariseu de origem, eu era tão radical que eu perseguia a igreja pensando fazer um favor a Deus, e quem olhasse a minha vida externamente, pela prática externa, ia ver que eu era irrepreensível na prática da lei. Então veja só como alguém que poderia, se existir alguém que pode achar justiça em si mesmo, eu seria candidato, e eu vou dizer a verdade, nada disso de fato tem valor para nos aproximar de Deus. Agora, o que chama a atenção é que Paulo, podemos dizer que ele tinha sangue azul, professor, e ele está agora assim, sendo assim tão ofensivo, talvez, em colocar toda a sua história religiosa, chamando até de esterco. Olha, está menosprezando tudo isso, então? Pois é, alguém ao ler isso pensa assim que Paulo talvez está sendo muito antipático e está desprezando os que têm um histórico religioso como o dele. Mas, na verdade, pastor Alberto, não é bem assim. O problema não é o histórico religioso, o problema não é a sua origem judaica, o problema não é nada disso. Tanto é que Paulo, por exemplo, depois ele vai até circuncidar Timóteo numa situação onde isso é necessário. O problema é que estas coisas estavam sendo consideradas essenciais para a justificação da pessoa. Isso estava servindo de justiça própria. Quando a pessoa vai à igreja, quando a pessoa se torna religiosa, lê a Bíblia, faz oração e acha que ele é superior aos outros porque faz isso, ele está fazendo a mesma coisa que os religiosos do tempo de Paulo estavam fazendo. Então, o problema não é a vertente religiosa, mas a atitude para com os atos meritórios que a pessoa imagina que ele tem. Então, Paulo, para pegar bem pesado e dizer que isso é um absurdo, diz, quer saber a verdade? Para a salvação, isso não vale nada, ou seja, é um esterco. Agora, para terminar, última pergunta, ele fala sobre inimigos da cruz de Cristo. O que significa esses seus inimigos aqui? Olha, pastor Alberto, é uma revelação interessante. Provavelmente Paulo está fazendo essa referência porque estas pessoas que estão insistindo nessa questão, eles estão fazendo isso por interesses pessoais. É provável que eles querem estar bem com aqueles que fazem parte da circuncisão, eles querem evitar constrangimento social, eles não querem ter problemas para si, o foco deles é a sua satisfação pessoal. Por isso, eles preferem bater nos mais fracos, exigir desses gentios pagãos que entrem nesse esquema, do que confrontar o legalismo que dominava a perspectiva da época deles. Por isso, eles não estão dispostos a pagar o preço, nem dar a cara para bater numa situação necessária. Por isso Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, porque eles não aceitam sofrer por causa do Evangelho. Muito bem, e agora você que está nos acompanhando, vamos sem distração ouvir a conclusão desse estudo. No
No Rota 66 de hoje, nós estudamos Filipenses capítulo 3. E o nosso tema foi caminhando com direção sem distração. Paulo estava confrontando os legalistas de sua época e ensinando a verdade que é preciso prosseguir para o alvo sem ficar olhando para trás, distraídos de maneira indevida. Prezado ouvinte, aqui está a grande verdade, a verdadeira aplicação para o nosso coração. Diante das distrações fascinantes da nossa jornada terrenal, é preciso lembrar que o que de fato valerá é o que será de nós no final. O Rota 66 termina aqui, ouvinte. Sintonize essa emissora e horário para descobrir como termina esta meditação. Combinado? O Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e até o próximo programa com o nosso agradecimento. Rota 66. Em vez de entrar em desespero, sair gritando pela rua, puxar os seus cabelos ou o cabelo de quem está perto, o melhor é a gente extravasar essa ilha de nervos que a gente se tornou, fazendo o quê? O programa Rota 66 de hoje está sensacional. Suspense e aventura na série Cartas da Prisão, que chega à última etapa da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, onde o professor Luiz Saião comenta a situação de uma igreja muito fervorosa, mas também muito rancorosa. Tema desta exposição: uma despedida pra lá de alegre. Diante das dificuldades e injustiças da vida, como desfrutar da felicidade e esperar pela vitória? Eu sou o Beltrão e juntos vamos viver mais esta grande emoção, ouvinte. Prezado ouvinte, você que tem acompanhado o Rota 66 e tem estudado o livro de Filipenses, deve ter percebido algo que a gente mencionou por diversas vezes, mas não comentou, que a carta fala muito a respeito de alegria. Alegria é um tema que está presente em todo o livro de Filipenses. É surpreendente, logo no primeiro capítulo, no verso 4, Paulo menciona que ele está orando com alegria. Depois, mais adiante, nós vemos isso de novo: eu me alegro que Cristo está sendo pregado. O verso 18 do primeiro capítulo reforça que ele vai continuar se alegrando, e assim por diante. No capítulo 2 também, isto é reforçado, é a palavra mais repetida na carta de Paulo aos Filipenses. Quando você abre, inclusive, o capítulo 4, verso 1, ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E talvez você esteja bastante alegre ultimamente, ou quem sabe você tem encontrado pessoas alegres, e normalmente nós associamos a alegria a notícias boas, a alguma coisa que a gente ganhou de presente, ou uma melhora econômica razoável, ou alguma coisa muito boa na família, o nascimento de um filho, ou alguma coisa especial que nos atingiu inesperadamente. Mas, meus prezados ouvintes, vejam só, Paulo está na cadeia, está preso, perseguido injustamente. Veja o poder e a força do Evangelho quando encontramos uma capacidade de alegrar-se apesar das circunstâncias. Isso só
pelo poder de Deus. E olha, talvez você imagine, mas Paulo está tranquilo porque pelo menos as coisas estão indo bem, a igreja está bem. E você quer saber a verdade? Tá nada. Está tendo problema, conflito entre as pessoas, falso ensinamento, mas Paulo está seguro porque quem sabe que Deus é verdadeiro e sabe que Ele está no controle das circunstâncias e que Ele nos levará para a vida eterna. No final, tem que ter alegria e alegria total. Olha só, ele vai nos dizer no verso 2, o que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que é que vivam em harmonia no Senhor. Duas irmãzinhas, duas mulheres da igreja estavam se desentendendo e Paulo diz, pessoal, deixa disso, vamos parar com essa confusão, para que ficar brigando aí sem necessidade, vamos viver em harmonia. Paulo está aí tentando melhorar o relacionamento entre estas irmãs do passado. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, talvez fosse um homem chamado Císigo, nós não temos certeza, eu peço que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Veja que coisa, como Paulo tem a cabeça tranquila, né, sossegado, ele está sabendo que estas irmãs que ajudaram muito, trabalharam na igreja, fizeram coisas muito boas, são realmente filhas de Deus, mas estão se desentendendo. Por quê? Porque errar é humano. Tem gente que vai à igreja e fica revoltada porque alguém fez isso, porque alguém falhou, não tratou ele direito, e ele fica de cara feia e fica aborrecido por pouca coisa. O que ele espera? Você vai procurar uma igreja perfeita? Pois é, no dia que você chegar lá, acabou a igreja, porque você também é imperfeito. Então é necessário ter bom senso. Paulo, diante da perseguição, diante da prisão e diante das confusões na igreja, que problemão, Paulo tem alegria no coração. Mas que beleza, que lição. Por isso ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Meu prezado ouvinte, dê pelo menos um sorriso aí, você que está ouvindo. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Pessoal, vamos lá nos alegrar, porque, na verdade, a alegria é o amor de Deus em ação na nossa vida. Vocês devem ser amáveis, o Senhor já está chegando. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. A ansiedade é um grande ladrão da alegria. Pare com isso, ore. Abra o seu coração diante de Deus e apresente o seu pedido. Que você ficar aí mordendo as unhas, desesperado, aborrecido, você não vai conseguir resolver nada. Então para com isso, vamos tranquilizar, vamos baixar a poeira e vamos colocar as coisas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É impressionante como o apóstolo, preso em grande dificuldade, consegue dar lições de vida de verdade para todos nós e para essa comunidade. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A alegria está relacionada com a nossa confiança em Deus e em colocar a nossa mente naquilo que é positivo, que é útil. Tem tanta gente que parece que gosta de cultivar a depressão. É complicado. Você diz para o sujeito, bom dia, e ele bom dia agora, mas daqui a pouco vai acabar o dia. Você fala para o sujeito, ei, tá tudo bem? Tá, agora tá, daqui a pouco eu não sei, talvez vai piorar. Quer dizer, não tem condições, Tudo que você diz para ele, olha que sol bonito, que tempo maravilhoso, mas daqui a pouco a chuva pesada vem e vai cair raio aqui perto. Aí ninguém aguenta uma situação dessa. Paulo diz, tudo que é positivo, que é bom, que é verdadeiro, que é nobre, correto, amável, tudo em que se constrói alguma coisa, coloque a sua atenção nisso. Ponha em prática o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Meus prezados ouvintes,
mesmo as circunstâncias adversas da vida não são razões para perdermos a nossa alegria. O surpreendente é que as pessoas mais abastadas do mundo, as pessoas mais ricas e educadas, são as menos alegres, enquanto que muita gente que luta e sofre para viver mostra alegria. Os países onde a maior quantidade de recursos está disponível mostram insatisfação com a vida e até mesmo um alto índice de suicídio. Não é impressionante? Paulo vai prosseguir falando sobre o que? Adivinha? A alegria. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo agradece a Deus pelos filipenses que ofertaram para a sua necessidade. Paulo também agradece porque eles ofertaram também para as igrejas que estavam lá em dificuldade no ambiente judaico. Paulo está alegre com eles e diz, olha, eu estou feliz por vocês, até que não tanto por mim, porque eu já aprendi a viver na dificuldade e aprendi a viver na fartura. Mas graças a Deus pela postura que vocês tiveram quando eu tive necessidade. Vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, em Filipenses, nos primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja resolveu me ajudar. Estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma, mas 2 vezes quando tive necessidade. Que maravilha o exemplo prático desta igreja de Filipos. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês, ele está então enfatizando isso. Recebi tudo e tenho o que tem é mais que suficiente. Estou amplamente suprido e agora recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está muito contente, agradecendo aquilo que eles fizeram em favor dele na hora da sua dificuldade, anteriormente a este momento da prisão que ele está enfrentando. Ele está agradecendo algo que já aconteceu no passado. As igrejas da Macedônia são conhecidas pela sua bênção especial, não só na vida de Paulo, mas também, como a gente sabe, elas enviaram oferta para as necessidades da Judeia no momento de fome e luta ali. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre e amém, diz o texto. E as últimas palavras de Paulo vão dizer: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no Palácio de César, já que Paulo está falando muito provavelmente de Roma, e isso reforça a autoria da carta nas imediações da cidade de Roma. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Termina a carta aos Filipenses levando estas palavras de saudação e de alegria e apresentando um encorajamento para nós, porque Filipenses capítulo 4 nos traz uma despedida para lá de alegre. Vamos então agora às perguntas na última fase, última etapa no capítulo 4 de Filipenses, que você está acompanhando. Perguntas ao mestre, professor Luiz Saião. Que situação esta de Paulo aqui? 2 mulheres, 2 pessoas super abençoadas, cooperadoras do Evangelho, de repente vão brigar, vão se desentender, como o caso aqui de Evódia e Sintique. Como pode isso? Pois é, pastor Alberto, não vamos discutir e brigar por causa dessa pergunta complicada, mas a grande verdade é que a gente tem que ter uma visão realista
das pessoas, né? O que a Bíblia vai nos mostrar? Vai nos mostrar, ao contrário do que muita gente imagina, pessoas na igreja primitiva completamente marcadas pela sua humanidade. Não é porque uma pessoa conhece a Cristo, serve a Deus e se dedica que ela deixa de ter seus problemas e suas fraquezas. Essas mulheres eram, inclusive, cooperadoras, né, de Paulo junto com Clemente, e temos todos os sinais e indicações que eram pessoas muito abençoadas. E, no entanto, elas tiveram um desentendimento tão sério que foi digno de atenção na própria carta dos Filipenses, né? O que sinaliza que a coisa estava assim clara no meio da própria comunidade. Isso deve nos ajudar a entender pelo menos duas coisas importantes. Primeiro, que a gente precisa ter essa visão realista, né? Esse negócio da pessoa estar numa comunidade cristã, numa igreja, e alguém fez alguma coisa errada, e a pessoa fica chateada e diz que não quer mais saber de nada, isso na verdade é infantilidade, falta de amadurecimento, de visão realista da vida. E a outra questão importante é que a gente precisa ficar, né, com a atenção dobrada para conosco mesmo, né, porque nós também estamos sujeitos a fraquezas, né, fragilidades, e a gente pode aí escorregar se a gente não prestar atenção, assim como elas fizeram o que fizeram no passado. Então, na verdade, não é tão complicado entender o que aconteceu com Evódia e Sintique e o que pode acontecer conosco hoje. Professor, eu estava vendo aqui o verso 3, olha que curioso, a expressão no livro da vida. A gente ouve tanto falar sobre o livro da vida, não é que ele existe mesmo? O que é isso aqui? O senhor pode explicar um pouquinho melhor? Pois é, pastor Alberto, a coisa aqui é complicada. Exatamente falando de Evódia e Sintique, é que o apóstolo Paulo vai fazer referência a elas, né, a Clemente, os seus cooperadores, e dizer que os seus nomes estão no livro da vida. Essa referência ao livro da vida, na verdade, é antiga, já surge lá no Êxodo, né? A ideia do livro de Deus, né? Porque a própria cultura hebraica dava um valor muito grande ao nome, né? Tanto é que o que a gente conhece de Deus é o quê? É o seu nome, né? Então, quando uma pessoa passa a fazer parte desse rol de pessoas ligadas a Deus por uma aliança muito clara, ela está inscrita no livro de Deus. E aqui nós vemos essa menção, lá no Apocalipse, nós vamos ver que todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Aqui nós temos essa referência que a gente fica pensando, será que tem um livro mesmo, literal, lá em cima, com página, né, com papel, tal? É difícil da gente dizer e de responder. Primeiro porque o que a gente entende por livro hoje não é a mesma coisa que livro na antiguidade. O livro na antiguidade era um rolo, né, feito de pergaminho. E por mais que essas discussões ainda deem mais rolo para a gente desenrolar, entender e descobrir, é mais provável que a gente deva entender essa questão do livro como uma figura de linguagem referindo-se, né, ao nome das pessoas, de todas as pessoas que de fato estão relacionadas com Deus, que têm a salvação garantida por Cristo Jesus. Então é a melhor maneira de entender esse livro da vida que ainda permanece um tanto quanto misterioso. Agora, Paulo, aqui na sequência, ele vai discutir um problema existencial, a ansiedade, né? Qual é o grande problema da ansiedade que é tão mencionado na Bíblia, tão até criticada, né? Você parece estar com muita pressa para ouvir a resposta dessa pergunta. Você está ansioso, né? Tal. Pois é, a ansiedade, de fato, é uma coisa interessante, pastor Alberto. Por quê? Porque a ansiedade, ela revela para nós uma realidade interessante. Ela revela o quanto a gente acredita que o poder está nas nossas mãos. Ela acaba revelando para nós como que a gente de fato acredita que a gente depende do nosso poder e da nossa força. E ela então revela, né, esse grau de ensimesmamento que a gente acaba tendo. Então, o que acontece? Tem certas circunstâncias na vida em que a gente tem que admitir a nossa fragilidade. O que eu vou fazer? Olha lá, o meu amigo morreu, eu não tenho como ressuscitá-lo.
Olha, eu tenho um problema insolúvel, estou esperando uma pessoa que está viajando no voo número tal, e eu não sei onde o voo está e que hora ele vai chegar. Se eu ficar ansioso, puxar o cabelo, comer a unha, gritar, chorar, puxar o pé, fizer qualquer uma dessas coisas, o avião não chega mais depressa, a pessoa não desce mais rápido. Então a ansiedade ela tem um quê de irracionalidade. A gente acredita de tal forma na nossa onipotência que quando é provado para nós que essa onipotência não funciona, a gente entra numa espécie de curto-circuito psicológico, né? A gente entra aí numa espécie de relação problemática conosco mesmo que se traduz em diversas atitudes assim absurdas. Então, o que a Bíblia diz? Olha, é verdade, todos nós vamos ficar ansiosos, todos nós vamos ter essa luta para enfrentar. Então, em vez de botar fogo no mundo, em vez de entrar em desespero, sair gritando pela rua, puxar os seus cabelos ou o cabelo de quem está perto, né, o melhor é a gente extravasar essa pilha de nervos que a gente se tornou, fazendo o quê? Orando, apresentando isso a Deus, abrindo o coração e entendendo, fazendo um exercício prático para realmente chegar à verdadeira conclusão que nós dependemos de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. Será que é por causa disso, para dar digamos assim, um chá de calmante, de esperança para o cristão, que lá no verso 13, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, o cristão pode tudo o que desejar, então? Olha só, pastor Alberto, este é um dos textos mais mal entendidos de toda a Bíblia. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Muita gente, ao ler esse texto, imagina o seguinte, que eu posso conquistar tudo o que eu quiser. Então, se eu quiser uma Ferrari 0 km, basta eu determinar e dizer que eu vou ter essa Ferrari, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, Deus pode até nos abençoar com coisas muito boas, mas não é isso que este versículo está ensinando. Paulo acabou de dizer que ele sabe o que é passar necessidade no verso 12 e sabe o que é ter fartura, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se que Paulo está preso, está na cadeia. Ele pode enfrentar a pior dificuldade que ele mantém-se fiel a Cristo e mantém-se alegre. É isso que Paulo está querendo dizer. Eu posso enfrentar todo tipo de situação. Eu posso enfrentar a luta, a dificuldade, posso ter fartura que eu não vou me desviar de Cristo e da verdade do Evangelho. Então, ao contrário do que muita gente imagina, o texto não está dizendo que eu posso tudo o que eu desejo, mas é que com Cristo eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Ah, muito bem. Agora, no versículo 22, já no finzinho da carta, aparece a palavra Palácio de César. O que é isso aqui, né? Quem era e onde eles estavam? Pois é, esse Palácio de César, literalmente Casa de César, algumas versões preferem traduzir assim, é uma clara referência que Paulo está escrevendo de um contexto ligado ao governo romano, o que poderia sugerir a cidade de Cesareia, mas como ele diz que os do Palácio de César, é mais provável que seja uma referência de fato à cidade de Roma, o que fortalece ainda mais a autoria de Filipenses junto com as outras cartas da prisão escritas aí por volta de 61, 62 em Roma. Agora, para terminar, que fique só entre o professor, o nosso ouvinte e eu aqui, ficar alegre no meio de tantos problemas, não é assim um escapismo, não, do apóstolo? Pastor Alberto, até pode ser que algumas pessoas que estão alegres no meio de muita confusão estejam aí numa situação de escapismo. A gente percebe, que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. No caso de Paulo, não é escapismo, porque a gente percebe que Paulo tem plena consciência de toda a situação, ele está gerenciando o problema dos outros à distância, ele mostra todo o bom senso, o seu raciocínio é lúcido. Paulo não está falando como quem viaja na maionese, está distante do mundo, da realidade. Então as palavras absolutamente sãs de Paulo, o seu raciocínio e a lucidez dele em saber da realidade de que
em Cristo, mesmo diante da morte, nós estamos seguros e tranquilos por causa da esperança da vida eterna, vão mostrar que a alegria de Paulo tem razão de ser e bastante fundamento. Obrigado, professor, pelas respostas e por esse estudo na Carta de Filipenses. Você que está nos ouvindo, vamos agora para uma despedida com uma alegre conclusão. Hoje no Rota 66 nós terminamos o livro de Filipenses estudando o capítulo 4, uma despedida para lá de alegre. É surpreendente ver como o apóstolo Paulo mostra sua grande alegria, apesar dos sofrimentos, das tribulações e das dificuldades que existiam na própria igreja. E olhando para a nossa vida, certamente a coisa não vai ser diferente. Como é que a gente vai conseguir lidar e enfrentar com as dificuldades, aquelas situações inesperadas que machucam o nosso coração e levantam grandes pontos de interrogação em nossa cabeça, no nosso raciocínio? Meu querido ouvinte, para que você seja vitorioso diante dos problemas do dia a dia, é preciso olhar para Deus e para a esperança eterna, para que você tenha grande alegria. Fim de mais um programa Rota 66. Obrigado por sua audiência e carinho. Nossa oração é que Deus aumente seu conhecimento e fé. Sintonize essa emissora neste horário para acompanhar mais um novo estudo. Rota 66 é uma realização transmundial. E até o próximo programa com o nosso abraço.